Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira. Hoje eu percebi que esfriou aqui. Esfriou. Eu acho que vai nevar. Eu acho que você tá viajando, irmão. Eu acho que vai nevar. Viajando? Viagem, neve, tem tudo a ver. É ele. É ele, Leandro Paz de Farias, agente Clube Med e proprietário da Fênix Travel. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, prazer Rapaz, estar aqui com vocês. E deu uma esfriada, hein? Nevou. Deu. Nós, além dele ser amigo nosso, É verdade. ele é nosso agente de viagem ainda. É verdade. Não, e assim, ó, a gente chama convidado aqui pensando em ganhar alguma coisa. Exatamente. Só que dessa vez, o convidado já nos atendeu em outras ocasiões. Então, ou seja, não tem mais nem o que ganhar, eu já sou cliente dele. Não, mas a promessa dele é um pacote Clube Med pra cada um aqui. E ele veio já até uniformizado, rapaz. Aí, ó, essa camisa da Lacoste é em parceria com a Clube Med. Exatamente, A gente 45. viu isso daí na lojinha, né? Na loja Esse ano. do resort. Exatamente. Olha, que bom ter você aqui, meu irmão. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa trajetória de como agente de viagem. Na verdade, do Leandro, né? Do Leandro em si, como agente de viagem, como Clube Med e tudo mais. E como é que começou? Jules, se a minha história, ela acho que começa há 33 anos, quando eu vim do Paraná para cá. Eu sou paranaense. Eu falo que É VIP, já né? sou cuiabano. Não, mas eu sou cuiabano. Porque VIP é vindo do interior do Paraná. É, vindo do interior do... Boa, não sabia Pô, dessa. é VIP, você é VIP. Então, Mas eu hoje sou também. eu sou mais matogrossense e cuiabano do que paranaense, porque eu convivi 33 anos aqui, muito mais tempo do que lá, entendeu? E vim com aquela velha história do vai pra cidade grande para estudar, não tem? Um tio que já partiu, que me ajudou muito, foi uma referência para mim, me trouxe. E fui trabalhar com ele com produtos agrícolas. Tudo a ver, né? Quantos anos? Com 15 tinha? anos. 15 anos. 15 anos. Com produtos agrícolas, né? Ó, tudo a ver com neve, né? E com viagens. E ali fiquei aquele período, uns 5, 7 anos, trabalhando, mas sempre com aquela coisa no coração. Não, eu preciso crescer. Tenho uma oportunidade, vim para cá. E isso foi Cuiabá já. Isso em Cuiabá. Tá. E aí teve uma fatalidade, eu perdi um irmão no Paraná, os meus pais acabaram vindo para cá. E numa coisa muito rápida, falei, eu preciso mudar a minha vida. Aí acabei saindo de onde eu trabalhava com ele, montei... O que você monta a primeira vez na vida? Restaurante e marmitaria. É como se fosse trabalhar de casa. Né? Exatamente. E montei um negócio que, nossa, aquilo foi uma máquina de fazer maluco, cara. De madrugada e não tinha hora. Ficamos um tempo lá, eu e minha mãe, e falei, nossa, isso aqui não dá certo não, eu tenho que procurar alguma coisa. E sempre tive essa aptidão pela venda, por estar sempre relacionado a isso, e acabei virando representante comercial, fazendo uma coisa, outra, produtos de materiais de construção, uma hora uma coisa. E assim, eu lembro que no momento mais difícil, cara, teve uma época que estava muito complicado. Eu lembro que uma semana eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. Não. E naquela semana eu estudava à noite, estava me formando no 3º grau ainda, porque eu tinha parado tudo. E um amigo que trabalhava na TAM me chamou um dia e falou assim, ó, tem uma vaga lá, vai lá. Eu vou te levar lá para você falar com o representante, que era o seu Jurandir Pinheiro. E aí eu fui fazer uma entrevista com ele. Eu falei, o nome desse meu amigo era Messias, olha o nome, Messias. Falei, Messias, eu nunca voei, eu nunca entrei num avião, o que eu vou fazer lá? Vai lá, cara. O cara vai gostar de você. Falei, meu pai... Bem, E você não sabia nem para que era a vaga? Não sabia nada. E fui. Lá na Isaac Povas, onde que tinha a loja da TAM. Já fui lá. Cheguei lá, tava o seu Jurandir, que era o representante. Começamos a conversar e eu falei, cara, o que eu vou dizer para ele? Eu falei, eu vou falar para ele o que o meu coração tá sentindo. Expliquei para ele, falei, olha, eu faço isso, eu vim do Paraná, tô assim, a minha situação essa é hoje. Ele me fez uma pergunta, o que você conhece de aviação? Eu falei... Tanto quanto o senhor deve conhecer de turbina de helicóptero. Nada. Tipo assim... Nada. Eu nunca entrei num avião. Mas se o senhor me der uma oportunidade, eu lhe prometo que no tempo mais rápido possível, eu vou saber tudo o que o senhor precisa para poder lhe ajudar. Ele olhou para mim e falou, nossa, é petulante, né? Vontade ele tem. Vontade. Ele falou assim, parou, ele ficou olhando para minha cara, ele falou assim, eu vou te dar uma oportunidade, eu quero ver. Ele perguntou, quando é que você pode começar a trabalhar? Ele já tinha me explicado qual que era a área, era comercial, para
poder bom, acho fazer que com as piloto. agências. Não, Não, você começa amanhã, senta aqui. Aqui é um Boeing. Quando a galera começar a era pra gritar, área você puxa. comercial, era para vendas, manche. era para vendas. E aí ele me perguntou, ele fez aquela pergunta, você pode começar quando? Eu falei, agora? Eu falei, nem vou para casa, eu fico aqui. Não, vem amanhã cedo. E aí, no outro dia, eu estava lá, fui o primeiro a chegar no escritório de manhã, entendeu? E já comecei. E dali foi assim... Eu lembro que em um ano eu já era supervisor daquela área, já tomava conta da área comercial, entendeu? Foi um período que a TAM tinha o saudoso comandante Rolim, que ficava na porta da aeronave recebendo todos os seus clientes, entendeu? E foi aquele período da mudança da aviação no Brasil. Prestação de serviço, tapete vermelho e tudo aquilo que eu oferecia. E ali Glamour, né? O tapete vermelho era voar um glamour. Foi uma invenção para o povo limpar o pé, né? Exatamente. Não sujar a aeronave. É verdade isso, né? Exatamente, é verdade. Você foi uma invenção dele, entendeu? Porque nos intervalos das paradas dos voos, nas conexões, tem que se fazer a limpeza. E ele tinha que achar uma forma de tentar sujar o menos possível a aeronave. Para quê? Para que ela voasse... mais rápido. Mais rápido. Exatamente. Fosse mais rápido. Exatamente. E ali ele colocou, se eu colocar um tapete, você pode ver que o tapete até hoje ele é aquele que segura a sujeira, eu vou diminuir. E funcionou. E aí acabou ficando como marca ressignificou, né? Exatamente. Você é recebido com um tapete vermelho. Exatamente. Já limpa os pés. É legal isso aí, né? Bom demais. E ali a gente, assim, aprendi muito. E o meu início no turismo se deu na TAM. Aí passou um tempo, eu fiquei lá com ele um tempo e falei, nossa, cheguei eu estava já gerenciando e cuidando da área comercial para ele. Eu falei, nossa, eu não tenho mais para onde ir aqui. Eu preciso crescer. E aí surgiu uma oportunidade com uma agência de viagem que acabou me chamando, porque como eu visitava todos aqui no estado do Mato Grosso, as pessoas me conheciam e um deles me chamou e falou, olha, eu quero que você venha para cá. E assim, me oferecia o dobro do que eu ganhava, condições de trabalho, carro e um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu preciso crescer, não posso ter medo de ficar parado. E acabei sentando um dia com ele, eu lembro que eu falei, olha, Sr. Jandir, eu preciso lhe explicar a minha situação, eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que crescer e ter essa oportunidade. Já aprendi alguma coisa com o senhor, sou extremamente grato, né? E aí ele me fez um negócio, ele falou assim, não, concordo, você tem que ir mesmo, só que você não vai nessa agência, eu quero que você vá conversar com esse cara aqui. Eu falei, sério? Tá, o senhor está me pedindo, eu vou. E aí me mandou para uma outra agência, que é um parceiro meu, amigo, que se tornou uma referência para mim até hoje, que é o Elvésio da Confiança. Hoje legal. É um dos caras maiores do Brasil aqui. Bianca. Exatamente, Dona Bianca. Sim. Tenho eles no meu coração, me ajudaram muito. Que legal. E aí sentei com o Elvésio, ele falou, não, eu quero que você venha, vamos fazer isso aqui. E ali fiquei. Ali aprendi muito com ele, é uma referência para mim até hoje em muitas coisas. E depois de um tempo ali, eu saí dele e montei a minha primeira agência. Montei a minha agência, entendeu? Fiz uma sociedade com a minha sogra, olha só. E montei a minha agência. E, assim, crescemos. Sociedade com sogra, Gil. Deve ser diferente, né? Já vi com mãe, com uma esposa, com pai, agora com sogra. A filha dela, ela deixou em sociedade? Continuou filha, mas também ganhou um novo marido. E olha o que é engraçado. Um pouquinho antes de eu fazer... Eu tinha... Assim, o nosso casamento foi muito rápido, a gente se conheceu e acabou casando. Ontem, inclusive, 21 anos de casado. Olha só, ontem, parabéns, 21 anos de casado. 21. E aí, quando eu saí de lá, eu montei a minha primeira agência, a gente acabou se tornando uma franquia e o foco era atendimento corporativo, entendeu? Tanto que num prazo aí de 10 anos, nós tornamos a agência referência em corporativo aqui no estado do Mato Grosso, tá? Isso dado pelas próprias companhias, no que diz respeito a volume de vendas, a equipe, a trabalho. Nós ajudamos a implementar política de viagens nas maiores empresas aqui de Mato Grosso, atendia grandes contas, entendeu? Aprendi muito com empresas como o Sebrae, entendeu? As maiores aqui do Mato Grosso. Nós abrimos, por exemplo, as missões internacionais que o Sebrae pratica até hoje. Já China, fui, legal. Entendeu? Fui pro Chile ver peixe, fui para um monte de lugar com o Sebrae. Chile, Estados Unidos, Europa, entendeu? E isso fez com que eu atingisse... Hoje eu tenho 41 países no meu currículo, entendeu? China algumas vezes, da África do Sul, a Europa, a América do Sul, todos os lugares, todos os continentes, entendeu?
Então, isso foi me ajudando muito. Mas, há mais ou menos uns 10 anos, depois de uns 10 anos, eu brinco, eu falo que nada acontece por acaso, né? Eu falo que foi um caminho a ser seguido. Ali se encerrou. A gente teve uma fase extremamente difícil, acabamos perdendo grandes contas e eu tinha uma estrutura muito grande e pesada, entendeu? E eu tive que encerrar aquela operação, tá? Pensando que eu não podia simplesmente deixar aquilo estourar. Então, acabei encerrando aquela operação e aí fiquei um tempo meio parado e falei, gente, o que é que eu vou fazer? Entendeu? E aí eu lembro que um dia sentado, falei, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, vou vender, entendeu? E acabei encontrando uma outra linha, foi para uma outra área que era buscar esse atendimento pessoal, entendeu? E se especializar em nichos de mercado. E um dos nichos que eu encontrei foi a neve. Por quê? Eu já conhecia Clube Med, já tinha uma história com eles. Eu falo que... Eu comentei um dia com o Gil, a primeira vez que eu tive uma experiência com neve foi na abertura de um village, que La Plan, há 20 e tantos anos atrás, entendeu? Me convidaram, imagina, convidar um cuiabano. Eu tinha tido uma experiência de neve, Bariloche, Vale Nevado, mas é aquela coisa bem simples. E aí me chamaram para fazer um fan tour. Fan tour é uma viagem que eles chamam o agente de viagem para conhecer aquele produto e vivenciar aquela semana. Para depois conseguir oferecer. O meu inglês naquela época, hoje já não é muito bom, mas naquela época era muito pior. Aquele inglês macarrônico. Joel Santana. Vamos embora. E eu nunca fui de recuar em absolutamente nada. Fui parar lá nos Alpes franceses. Não sabia onde é que eu tava. Mas foi eu lembro que no dia de regata e havaianas. Não, mas assim, mais ou menos assim. Mas... é frio, né? Frio. E nós pegamos uma data assim que estava negativo todos os dias. Nossa, foi doído. E ali naquele momento eu vi e falei, nossa, esse produto aqui é bom. Isso aqui vale a pena investir. E comecei a buscar, mandar informações para os meus clientes, fazer as coisas, entendeu? E ali começou a andar. Sabe? Você vê que a trajetória que você nos contou aí, ela é um pouco a trajetória do segmento como um todo, porque o povo não tinha muito essa cultura, depois veio as grandes agências, então era Confiança, Metur, as grandes agências, depois o pessoal acho que começou a dar uma esparramada, não sei se entrou a internet, aí cada um meio que foi para um lado, aí as compras corporativas. E aí você falou assim, peraí, é o atendimento nichado. E hoje eu vejo que é esse... Porque antigamente, quando eu comecei a viajar, a gente via o agente de viagem como um emissor de passagem, né? Exatamente. Não era? Eu não sei se era por conta da dificuldade de você entrar no ambiente da companhia e você mesmo emitir, porque como hoje é mais fácil. É porque era complexo emitir. Eu lembro, eu emitia no papel carbono, aquele que você saía com o papel, com os dedos todos vermelhos, entendeu? No tempo de Latam. Era um tempo que você tinha que ralar um bilhete, entendeu? E você, para pegar uma passagem, você ia lá na loja da TAN Isaac Povas, ou então na Varig, que ficava ali na 15 de novembro, entendeu? Então, pela aquela complexidade, você não conseguia... Ou era aeroporto ou era loja. Não tinha meios. Quando entrou os tickets eletrônicos, que foi a Latam, a TAM naquela época, né? Que foi uma das que lançou isso no Brasil, ali começou-se a criar esse ambiente que nós temos hoje. Por quê? Porque o ticket já deixou de ter aquele físico. Você já não lembra ir para o aeroporto sem nada na mão? Meu Deus... Era grande medo de todo mundo, entendeu? Mas naquele momento, com o encontro dele com a internet que se popularizou, as companhias falaram, não, peraí, a gente precisa levar isso além, vamos começar a levar para os clientes, entendeu? E naquele momento ali, a grande maioria das agências começou a morrer. Agências de viagens começaram a morrer. Que eram só emissores, nada mais. Que eram os emissores de passagens aéreas. Uma venda. Exatamente. Eu brinco, eu falo assim que você tinha... emissores de passagem. Era aquele cara que ficava atrás... Esperando entrar a venda. Não, ele só sabia emitir bilhete. Se você chegasse e dissesse assim, olha, eu queria que você falasse um pouco para mim dos Alpes franceses, o que eu vou encontrar lá, como é que vai ser a viagem, ou de Bariloche, ou de Nova York, ou de Orlando na Disney. Eu nem sabia. Entendeu? Então, ali naquele momento, essas agências começaram a morrer. E começou a surgir... os consultores, o personal, aquele cara especializado, entendeu? Porque hoje, eu não vendo passagens.
Eu te ajudo a montar um roteiro. Uma experiência de uma viagem. Customizada. Entendeu? Emissão de passagem acaba sendo uma consequência. A emissão de um hotel acaba sendo uma consequência, entendeu? O meu trabalho hoje é fazer o quê? É entender a tua necessidade e dizer para você o que é melhor para atender a tua necessidade. Ó, isso aqui te atende, isso aqui não vai te atender. Esse é o nosso trabalho hoje. Buscar junto às companhias, é óbvio. Eu falo, a gente está passando agora por esse momento do feirão e nós temos um monitoramento que a gente faz, que a gente acabou inventando isso, mas que acaba ajudando muito. Para você ter uma ideia, eu faço um monitoramento diário das principais rotas para a Europa, para onde estão os villages, dia a dia. Eu tenho planilhado do ano passado para cá 10 rotas, que são as que entram nos principais villages da Europa, com o voo de todas as companhias aéreas. Todas. Da British, da Latam, da Ibéria, da Suíça, da Lufthansa. Mas isso para quê? Para cruzar o pacote com a passagem. O pacote, o village com a melhor passagem. Exatamente. O que acontece? Quem que gosta de pagar caro? Você conhece alguém? Johan. Então, paga caro. Qual é a sensação que as pessoas têm? Tanto que nossas Por exemplo, eu vou comprar uma passagem. Escolheu. Você pode comprar uma executiva por 30 ou por 10. As pessoas querem de 10. Então, qual é o meu trabalho? Eu tenho que achar para poder falar assim, Jules, agora é a hora. Vem, faz. Porque a pessoa vai lá e porque paga agora no pacote, é hora de fazer. Paga no pacote do Clube Med, sei lá, 30 mil. Vamos lá. E aí, dependendo do valor da passagem, dependendo de como ele vai comprar, fica mais caro que 7 dias de all inclusive com esqui, professor, comida, tudo. Isso. Né? O cara fala assim, é impeditivo. Exatamente. Agora ele fala assim, não, o seu custo é o Clube Med, a passagem é 5 mil. Exatamente. Né? Aí o cara fala, opa, peraí, vamos lá. Né? E são quantos Clube Meds? Hoje, o Clube Med tem, no total... Falando um pouquinho do Clube Med especificamente, vamos lá. Med é a maior agência, Clube Med é a maior rede de hotéis de entretenimento do mundo. É uma rede francesa, eles têm 70, 80 anos, tem uma história bem interessante. E eles se especializaram em sol e neve. A gente brinca que eles trabalham nas duas áreas, é sol e neve, tá? Os villages de neve hoje são 21, 22, que estão espalhados nos Alpes franceses, suíços e italianos. Você tem Quebec, Charlevoix, que fica no Canadá. E depois você tem as bolas da vez aí, que são os japoneses e os villages da China, entendeu? Legal. Tive o ano passado no Japão. Coisa de maluco. Eu conheço todos os villages de neve da França, dos Alpes franceses, entendeu? E isso aí contribui muito exatamente para poder sentar com você. Você lembra o dia que você me falou de Valmorel? Eu vou para Valmorel. A gente estava falando agora. A gente se encontrou essa semana. Não, porque esse tem essa característica, esse tem aquela, esse tem aquela. E você foi em todos. Você tem... É mais fácil oferecer conforme a característica do cliente. Bagagem para falar. Exatamente. E... Então... Você tem villages de neve espalhados no mundo inteiro, você tem os de sol, entendeu? Os de neve, especificamente, que é dessa campanha que a gente está trabalhando agora, a maioria deles estão nos Alpes franceses ali. Você tem um na Suíça, um na Itália e alguns novos projetos que para o ano que vem é novidade, vai sair alguma coisa na Itália, tem alguma coisa de renovação na França, entendeu? E dentre esses villages, você tem os mais antigos. Lembra que eu comentei com você? Sim. Você tem alguns de 20 anos, você tem alguns dos projetos novos agora nos últimos 10 anos, você tem os que foram lançados agora, reinaugurados esse ano, entendeu? E aí, conhecer todos eles é importante para quê? Jules, o que te atende é esse aqui. Entendi. Porque você conhece tanto o village quanto o cliente. Exatamente. E por que ela lança essa promoção? Ela é válida para todos os hotéis? É só nessa época, né? Que eu sei que é sempre em março. Qual é o valor desse desconto que eles costumam dar? Essa campanha que eles lançam é algo que foi criada por um diretor do Clube Med aqui no Brasil, Marco Oliva, um cara fantástico, um cara que é um ícone do turismo e da hotelaria aqui no Brasil. E a ideia dele foi lançar alguma coisa que fosse impactante para a abertura da temporada de neve. Porque ela é
o que dá o start da temporada que começa lá em dezembro. Então tinha que se criar algo, falar assim, abrimos a venda. E ele lançou, no começo se chamava Feirão de Neve, depois mudou, é EBB hoje. Eu continuo, adoro esse nome Feirão de Neve, porque é bem popular a coisa, consegue levar essa mensagem, entendeu? E começou há alguns anos, entendeu? E aí, ali foi realmente que trouxe para todas as pessoas essa possibilidade de você ter uma condição boa. Porque quando ele lança essa promoção agora, ela entra com os villages com até 30%, tá? Bom e já desconto. Melhora bastante o desconto, sim. entendeu? E acabou que fazendo com que as pessoas conhecessem mais o produto. Eu tenho clientes, para você ter uma ideia, que já estão no seu 8º, 9º village todo ano. Entendeu? Mas por quê? Porque entenderam que é o melhor custo-benefício. Esquiar não é um hobby, não é uma viagem barata. Não. Entendeu? Você pode... Eu brinco, eu falo, você vai do 0 ao 100 em 2 segundos. Entendeu? Se você não achar realmente algo que te dê um custo-benefício bom, vai ficar bem caro. E o MED é aquele que tem o melhor custo-benefício, porque ele te entrega o quê? Hospedagem num hotel, do nível que você quiser, pode ser de altíssimo padrão, como mediano. Ele te entrega o all-inclusive completo, de cozinha gourmet e open bar, E entendeu? cozinha boa. Por isso, inclusive, que eles denominam cozinha gourmet. Cara, São a gente ilhas, comeu empratados agora, e tudo mais, né? Tinha foie gras, assim, à vontade, escargot, ostra, camarão. Não tem regressão, né? Só basicão lá, não. Comida boa. Exatamente. E você tem o open bar, que a bebida na Europa, ou qualquer estação no mundo, é cara. É uma tulipa, um copo de chopp é 10 euros, entendeu? E ali você tem open bar, eu brinco, eu falo assim, sempre com 2, 3 cervejas, uma belga, uma francesa, vinho, E não é open champanhe, bar assim, não. entendeu? Me vê aí. Não. Eu não sou um cliente de Chopeira. resort, geralmente. Eu viajo bastante, geralmente eu faço as minhas programações, eu reservo tudo. Você percebeu isso aí? Sim, sim. E quando eu cheguei numa viagem, até na pandemia, eu fui pra Cancún. Aí chegou lá, eu me decepcionei. Fui num resort legal e tal, mas chegava, cara, comida, era um comidão assim, todo dia a mesma coisa. Não, sobremesa. Sobremesa tem 10 tipos. 10 tipos. É que tudo a muda mesma coisa, cor. só muda a cor. É mesmo rosa, sabor. verde, azul. Ah, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei o quê. Muda o aspecto lá, muda a cor, mas o gosto é o mesmo. Né? E, pô, eu falei, cara, gostei. Né? Então, quando a gente falou em ir pro Clube Med, falou assim, all inclusive, eu falei, tá. Vou, né? Vou sobreviver. Você já pensou naquele all inclusive da tua experiência lá atrás, Exatamente. né? Falei assim, beleza, eu não vou definhar, né? Eu tenho um problema de peso, né? Eu sou muito magro. A gente percebe. Né? Eu falei, não vou morrer, mas né, vou me alimentar. Aí chegou lá, foi totalmente diferente, né? Tá. Até os drinks em Cancún, né? É assim, pô, o que você tinha lá? A margarita tinha o gosto da caipirinha, a caipirinha tinha o gosto do mojito, tudo a mesma coisa, né? E era assim, era na jarrona, o cara jogava lá, era atacado, né? E aí, a hora que chegou lá, pô, cara, faz um Negroni aí. Pô, o cara preparava um Negroni na minha frente, fazia top. Ah, faz um gin tônica, top. Aí você ia beber uma cerveja, 3 tipos. Não, né? fora a chopeira que tinha na onde a gente comia. Isso, e que Do você lado. pegava. Você pegava. Então tinha assim, Exatamente. aquele negócio de escassez. Não, esquece isso aí. Única E a gente coisa nem que ficou no alto nível, né? A única coisa Eu acho que é assim um Valmorel pouco... é mediano. É mediano. A única né? coisa que é um pouco escassa, assim, é a tal da A Coca-Cola. Coca-Cola. A Coca-Cola deve custar 1.000 euros lá. Cara, a gente porque olhava... cada dia eles colocavam num canto pra esconder, ó. Mas a gente brincou com isso aí. Mas é porque não é o hábito deles tomar refrigerante. Não, eu vou te explicar. Existe uma lei na França que proíbe o acesso de refrigerantes, não vamos falar especificamente, tá? De refrigerantes às crianças. Por isso que tinha um guarda lá. Tinha um guarda, cara. O servidor É isso aí. já estava armado. Eles não permitem que fiquem em exposição para que as crianças possam chegar e tomar à vontade. Então é uma lei tá francesa. Tá explicado. Entendeu? Porque a cerveja era liberada. A cerveja a criança podia tomar, mas o refrigerante Não pode. Não pode. Mas é que a gente porque pensa... tem aquelas pulseiras que identificam qual a tua idade, entendeu? Obviamente eu tô brincando. Exatamente. Mas o refrigerante era mais guardado do que a cerveja. Agora fez sentido. Ficava um cara, ele servindo. Você falava, gente, quanto custa a hora desse cara? E ele ter que cuidar de um refrigerante no Brasil não ia ser assim. Nos Estados Unidos, então, queria ser enfiar a mão... Mas agora você tá falando... Fez sentido. É verdade. Os nossos filhos passaram esse tempo todo sem tomar refrigerante.
que eles não acessavam, era escondido. Acaba sendo benéfico. Tomava um suco, né? Criaram a escassez e isso aí acabou ajudando muito, entendeu? Cara. Nisso daí, né, voltando, né, pra essa parte, mas eu achei muito legal. Achei muito legal, porque todo dia era uma coisa diferente. Tinha, lógico, obviamente, né, tinha lá o hambúrguer, batata, tinha uma barraca lá repetido lá, mas era uma ilha pequenininha e tinha mais 10 ilhas que toda vez você renovava. E eu vou te contar uma coisa. Você foi a Valmorel. Se você for a Tignes, você vai encontrar algo na mesma linha, mas totalmente diferente. Val d'Isère totalmente diferente. Por quê? Como é que eles trabalham isso? Eles têm uma sistemática de trabalho que é fantástica. Eu falo que é um case, tá? Eles têm o chefe de village. Esse chefe de village, ele troca a cada 2, 3 temporadas. Nunca é o mesmo. Exatamente para não cair naquela mesmice. Entendeu? Então, o chefe de village que estava em Valmorel, não me recordo agora quem que estava lá, ele vai ficar 2 temporadas ali e ele sai e leva toda a equipe embora. Todo mundo vai embora, ele troca, ele altera. E, né, então, o que ele faz? O chefe de cozinha é um cara de confiança dele, que ele gosta, entendeu? E que vai formar o cardápio para próximo. Sempre, em todos os villages. Do nosso podcast, que é o Johan, já não era hora da gente trocar pra não... Passou. E aí ele leva toda a equipe dele... Pra gente poder dar uma renovada. Já tá na hora de despedir, já me fala que eu vou dar tchau. Vamos esperar só essa gravação terminar? Aí boa, a gente fala. Você tá falando que é benéfico? Fantástico. Ó, e você precisa ver como isso acaba fazendo com que cada village tenha uma cara durante aquela temporada, durante aquele período. Por exemplo, nós temos agora La Rosière. La Rosière, o chefe de village, é um brasileiro. Cara fantástico, Samuca, um amigão nosso, Samuel, tem uma história assim, trabalhava como atendente em Itaparica, depois foi para Trancoso, entendeu? E teve uma ascensão gigantesca para um cara extremamente comprometido, um cara assim que ele não vestiu a camisa, ele incorporou a camisa do Clube Med, entendeu? E abriu já alguns villages, estava como chefe de village aqui no Brasil. Você vê, um village que ele era atendente, ele se tornou chefe de village de Trancoso. Olha só. E ali, abriu esse ano a temporada de La Rosière, que é um dos mais novos. Então, ele foi para lá, levou uma equipe inteira de brasileiros. Você tem brasileiros lá na recepção, no esqui, no bar, no restaurante principal, no restaurante especialidades. E ele foi dando aquela cara de brasileiro, entendeu? O Village tá bombando. Para a próxima temporada ele vai continuar lá. Nesse que a gente chegou, fomos atendidos por um brasileiro. Primeiro que o check-in já não é aqui balcão, faz fila, não. É uma sala, você senta, vem a bebida, não sei o quê, e vem o brasileiro. Cara, o brasileiro tem a malemolência, né, cara? O cara já vem tal, não. Isso você se sente acolhido pela mesma cultura no país. Todos os villages hoje que estão indo, para vocês terem uma ideia de números, o ano passado, 25 mil brasileiros foram esquiar. Você tá brincando? 25 mil brasileiros. Metade é brasileiro. Nós já somos o segundo público nos villages do Clube Med. Só perdemos para os franceses, né? Ganhar dos franceses, a gente vai fazer o quê? Parece que tá no Brasil. A sensação que você estava no Brasil. Os meus filhos, eles entraram numa comunidade de brasileiro lá, que eles tinham um grupo do WhatsApp. Falou, eles mesmos, né? Eles já começaram a criar, fazer a resenha deles. Não, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Tá falando aqui no grupo. Falei, que grupo? Grupo dos brasileiros do hotel. Quantas pessoas tem? Sei lá, cara. Isso aí. Praticamente só tinha brasileiro. E a gente faz amizade com outros, né? Que você encontra o cara no corredor uma vez. E aí? Depois, bom dia. Depois, e aí, meu amigo? Chega no último dia, estão esquiando juntos. Vamos jantar onde hoje? Entendeu? É isso aí. Eu fiz aula lá, uns 40% era brasileiro. Aí tinha alemão, francês e tal, mas a grande parte era brasileiro. Foi muito bom. E conta uma roubada que já teve aí. Uma roubada, um cliente seu ou com você. Pode ter terminado minhas, bem. Né? Pode contar a sua, pode contar... Não, porque acontece, que não tá no seu controle, né? Acontecer presepada. É que história ruim de viver é bom de contar. História boa de viver é ruim de contar. Você já viu se o cara falou assim, e aí, como foi a viagem? Foi tudo bem, foi muito legal. Não deu nenhum imprevisto. Então valeu, cara, vaza. Agora, tenta contar uma presepada. De dormir no aeroporto 2 noites, coisas assim. Ixi, eu teve uma vez... Isso foi aqui no Brasil. Eu lembro que eu falei, nossa, sorte é sorte. Tem um amigo meu que fala, sorte é sorte, né? Fui para Salvador. De Salvador, fui para um evento, levar um grupo para lá, para voltar para Cuiabá.
eu tive o voo cancelado 3 vezes. Falei, não acredito nisso. Em 3 pontos diferentes. Saí de Salvador, me mandaram para Brasília. Em Brasília cancelou o voo. Dormi lá. Aí, qual que é a próxima opção? Olha, você tem que ir agora, mas não, o direto não tem condições. Vamos colocar você numa conexão via São Paulo. Tá bom, me colocar na conexão São Paulo. Adivinha o que aconteceu? Cancelou de novo. Dorme mais uma noite lá. E depois, no último dia, na hora de vir embora também. Atrasou o voo o dia inteiro, só saí no final do dia. Eu falei que esse foi o recorde, foi a viagem mais longa que você fez, Salvador-Cuiabá. 3 dias para chegar em Cuiabá. Foi de Mas ônibus, já teve internacional, isso aí, eu falo que cancelamento e atraso e cancelamento de voo é algo que, se você nunca teve, anota aí. Não, vai chegar seu dia. Não tem como. Eu tô bem, já tive. Entendeu? Eu tive um bug agora, recentemente, teve um bug que todas as companhias aéreas sofreram, foi o quê? Um ano atrás? 1 ano e pouco atrás. E meu pai mandou uma mensagem para mim, e aí esse bug afetou você? E eu falei, cara, não sei, mas meu voo tá atrasado. E aí ele falou, então tem a ver com isso. Eu perguntei e falou, o pessoal da companhia aérea não sabia nem explicar o que tinha acontecido. Depois que eu fui me informar que foi um bug mesmo, mas acabou que encaixou nos próximos voos. Teve acho que um caso, foi um sistema da Microsoft que usava, que desatualizou, uma coisa assim. Nos Estados Unidos acabou atingindo 2 companhias aéreas, uma mais, outra menos, entendeu? Bug lá que o sistema deles, na verdade, era o sistema de aeroporto. O sistema que faz o gerenciamento das aeronaves, que é extremamente crítico, porque eles têm que entender exatamente o que tem que colocar de combustível, o que vai sair, a segurança, entendeu? E deu um bug e simplesmente eles não sabiam absolutamente nada o que tinha que abastecer, pararam. Os Estados Unidos parou nesse dia. Eu tava no aeroporto. 3 crianças. Agora, no final do ano, eu fiquei um dia em São Paulo. Tive que dormir lá também. Meu voo atrasou. Voo cancelado, né? Voo cancelado. E esses voos com conexão, né? Que eu peguei Curitiba, São Paulo, Madrid. E minha bagagem saiu internacional de Curitiba. A hora que atrasou em São Paulo, tive que ficar em São Paulo, minha bagagem estava lá no internacional. Já foi. Aí a liberação da Polícia Federal, não sei o que, demorou 5 horas para recuperar a mala para ir pro hotel. Exatamente. Maravilha. E coisa de acidente, porque o esqui... O brasileiro não está acostumado, né? Não é uma coisa que faz desde pequeno. Eu tenho histórico também. E é uma coisa que você tem que fazer seguro, tem que, né? E nessa viagem agora, no primeiro dia, todo mundo empolgado. No segundo dia já tinha um mancando, o outro cara da minha equipe, tombo bobo, tá? Tombo bobo. O cara pegou aqui tal. Foi, apoiou o braço, quebrou o pulso. Então, são umas coisinhas e tal. Eu machuquei, mas assim, foi até pouco. Tem muito disso por ser esqui? Tem. E eu vou dizer para você, vou te contar agora. Você sabe que uma das coisas que a gente faz, por exemplo, principalmente com os grupos, que nós temos os grupos que saem e inclusive alguns a gente acompanha. E uma das coisas que, quando está perto da viagem alguns meses, eu começo de alguma forma para os integrantes do grupo falar assim, Jules, começa a se preparar na academia, porque... Você sabe disso. O esqui fortalece. É você usa músculo que você não sabe que tem. Absurdo, concorda comigo? Então, se você não estiver preparado fisicamente, você vai chegar lá e você vai sofrer. E qual que é a tendência? No primeiro dia, você tem um desgaste tão grande que você no segundo não quer mais sair para esquiar. E ali acaba o esqui para você. Então, até nisso a gente começa, fortalece, faz tal coisa, fala com o teu personal, vai para academia, fortalecimento de perna, faz tal... Isso aqui, entendeu? E ali começa, tá? Seguro, de extrema importância. Por quê? Você tem que estar preparado caso ocorra um acidente, tanto para o seguro de remoção de montanha, que é aquele que te traz da montanha caso você tenha um acidente, como para o atendimento médico hospitalar. Tem gente que faz seguros específicos. Exatamente. Só que se você cai no meio da montanha... Para resgatar lá, quanto que é? A montanha ela é uma área esquiável que é administrada por uma empresa, que muitas vezes pode ser a prefeitura local, pode ser uma empresa particular, alguma coisa assim. E eles têm gente trabalhando, buscando, fazendo. Quando você compra o acesso para lá, se você tiver um acidente lá em cima e eles tiverem que te resgatar porque eles têm a obrigação, eles podem ir de motoneve, eles podem ir com um esquiador, ou eles podem ir com um helicóptero, entendeu? Uma motoneve custa... €1.000 para fazer um resgate, aproximadamente. Um esquiador, uma equipe para ir lá em cima te trazer, que vem te puxando, €600. Um helicóptero, 3, 4 mil euros. Então, se você não tiver... Eu não quero comprar um helicóptero, não. Só quero ser resgatado. Exatamente. Mas lá na neve, você vai falar assim, vende helicóptero, entendeu? Aí? Cobram? E você tem se você não tiver aquele seguro que é o Zero Sushi... Não, eu tinha seguro, mas
O do nem resgate. Nem sei. Nos Estados Unidos, meu cunhado foi resgatado lá. Né? Ele deve ter pago. Não pagou nada. Deve ter pago. Aqui, ó. Então, o Lift, quando ele comprou, ele tinha um seguro embutido. Porque é cobrado isso, sim. Que às vezes o Lift lá... Exatamente. Mas esse aí, como que chama o nome? Sushi? Zero Sushi. Zero É Sushi. Zero chique, né? É quem não come sushi. Ele é um seguro que custa 25 € a semana toda por pessoa e que te dá essa cobertura. Ele te dá uma cobertura de remoção de montanha, caso necessário, e também cobre o equipamento de esqui que você locou, que acontece muito. Perder um bastão, quebrar um esqui, entendeu? Ele me deu tem essa cobertura. Chega lá e faz esse... Eu acho que no aluguel mesmo, falei, não, eu quero. E é necessário. Vou te contar agora o que aconteceu. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vai esquiar. Estava preparado fisicamente, olha só. Tinha me preparado fisicamente, mas cheguei naquela ânsia. Na abertura de Les Arcs, 4 anos atrás. Então, estava naquela ânsia de esquiar, esperando assim já alguns meses. Eu gosto de esquiar. E aí, no primeiro dia, subindo, descendo, na hora de voltar embora. E o que foi? Aonde foi o meu erro? Eu falei, não, eu estou preparado fisicamente, eu já esquio há 8 anos. Qual que é a tua turma? Não, eu vou lá na Dois Bravos. Nos profissional. Aqui, ó. Fui me meter no meio da turma. Só vai no profissional já aqui. Beleza, acompanhei. Só que o que acontece? O nível dessa turma era acima do meu e eu tive um desgaste gigantesco. Tinha que acompanhar, então, a turma não saía para aprender a esquiar. Ela saía para esquiar e você tem que acompanhar na batida. Deu umas 11 horas da manhã, minhas pernas já estavam no 12. E eu voltando embora, dei uma fraquejada, descendo numa pista, num tombo besta, idiota, parei e fui sair, rodei em cima do joelho. Um tombo, simples, sozinho. Na hora eu já escutei o estalo, tec. Já foi ligamento ali, entendeu? E ali fiquei. E eu lembro que a hora que eu caí no chão, a primeira coisa que eu olhei, tinha uma amiga que estava para baixo, Celina, a grande Celina. Ela falou assim, vem, Lê. Eu falei, não, pode chamar o resgate. Já escutei aqui. Não pode ser. Eu falei, pode chamar. Pode chamar o resgate. Você escuta o estalo e dali a pouco seu joelho já começa na hora, a engravidar. É automático. Aqui, eu já colocava a mão assim, já sentia. E dali saí já com os esquiadores, chegou a equipe, me colocou naquela maca e vai eles vão esquiando, experiência. Puxando você. Não, e os caras esquiam, né? Desce com você a 60 por hora, você fala, nossa, se eu não morri no tombo, vou morrer agora, meu Deus do céu. E aí fui parar dentro do atendimento lá. Já passei a semana inteira com a perna imobilizada, entendeu? De perna pra cima. Pedindo marguerita e... Chopp, né? Pedindo 664, chopp francês. Semana inteira, perdi a semana do esqui. E aí, então essa foi um dos perrengues. Você tem uma coisa que eu aprendi, eu aproveitei esse ano, foi o resort. Porque a minha esposa machucou no verão americano do ano passado, a gente fez uma viagem de motorhome. Ela tomou um caldo na praia, rompeu o ligamento. Então, eu esquiava... Você vê que não é só neve, né? Não tem nada a ver. É qualquer lugar. Eu rompi na praia. Na praia, né? Eu rompi jogando bola. Né? Engraçado, com esse peso eu consegui romper. Não sei o que aconteceu. É importante, habilidade, né? Sem falar habilidade. E é importante dizer isso, por quê? Porque senão as pessoas, quando falam esquiar... nossa, machuca. Não é assim. Meus meninos todos... Entendeu? Esse ano, só para você ter uma ideia, nos meus grupos aqui, eu tive um grupo com 130 pessoas que nós estávamos com a minha família toda. Ninguém machucou. Entendeu? Então, são fatalidades. Concordo. Pode acontecer com qualquer um. Na praia pode acontecer. Pode acontecer numa montanha-russa, lá na Disney, sem machucar, qualquer lugar. Vou te falar um caso de seguro da minha família. Né? Na época do Covid, né? Que o Covid ainda estava em voga assim, e aí, para voltar dos Estados Unidos, você precisava apresentar um teste. E se ele desse positivo, você tinha que ficar 15 dias lá. Exatamente. E aí, eu fui com a minha família, eu voltei um dia antes. Cheguei aqui em Cuiabá, estava lá no aeroporto, no Olive Garden, com a minha esposa. Falei, olha que benção, fomos e voltamos, não deu uma intempérie, tá tudo certo e tal. Aí minha mãe manda mensagem, falei, nosso teste deu positivo. Falei, meu Deus. Eu falei, tá todo mundo, né? Eu tava com Covid, voei, não sabia porque o meu teste tinha dado negativo e voltei. E meus pais ficaram com a minha irmã e tal, e tiveram que ficar 15 dias lá, né? Uma viagem de uma semana... se tornou 21, né? Eu tive, e o seguro cobriu, né? Os 15 dias deles lá. Extensão de aluguel de casa, de carro, eu tive clientes também que estavam saindo do Village para esquiar. Terminando no último dia, porque quando começou aquela história em 2000, existiam regras. Para sair do hotel, você tem que ter um teste de Covid. 2020. Eu tive clientes que ficou a semana inteira dentro do quarto do hotel.
Entendeu? E o Clube Med segurou, bancou, manteve lá. Que legal. Entendeu? Assim, de alimentação, assistência médica hospitalar. Manteve dentro. Pegou ele, isolou, falou, nós vamos te dar um quarto novo, colocou lá dentro. Passa pizza por debaixo da porta. Passava. E era isso mesmo. Não. E olha que o mais engraçado. Era a cliente e o esposo não deu positivo. Aí ele ficava pro lado de fora, preparava a comida para ele, levava, ela entregava na porta, tinha todo um protocolo para ela poder. Ela ficou 5 dias isolada dentro do quarto. Então, entendeu? A minha experiência foi muito legal, porque eu consegui ver o todo do resort, aproveitar tudo. Primeiro que as crianças, você pega cada um na sua respectiva idade, enfia numa portinha lá e despede dele. Tchau. Daqui uns dias eu te vejo. É o Kids tem Club. Muita atividade, Teens não Club. se preocupa. Eles dão comida pra ele, arruma tudo, bota o esqui, tira o esqui, faz tudo. Ele tem o coletinho dele. Você só vê bonitinho andando lá, aquela cor de colete, meu filho tá naquela. É aquela turma. Aquela outra cor tem outro menino. Então, meus 3 meninos, cada um no seu grupinho. A Aline, de manhã eu ia esquiar e ela ficava no quarto. Ela fazia o devocional e não sei o quê. De tarde eu não esquiava, ficava com ela. Cara, eu descobri tanta coisa. A sauna, as massagens que tem pra fazer, a piscina, tinha uma jacuzzi. A piscina aquecida que pra nós não é muito aquecida, não é né? nada. Depois te conto por quê. Mas é top. Lá, tinha uma jacuzzi fora que nevava na cabeça e a jacuzzi, assim. Fantástico, e aula aquele na Valmorel. academia. Tinha aula de dança com luta, eu não sei o que. Ela fazia todas. Ela fazia. Não, aí eu ficava na academia e ela dentro de uma Fez sala. aula de zumba. Eu fiz lamba aeróbica. Essa aula eu dei essa aula de lamba Você sabe que tem aeróbica. alguns passeios que você pode fazer na neve, que tem o guia que te leva para determinados lugares da montanha, por exemplo, que Eu você não pode aproveitei acessar o com hotel, esqui. cara. Você tem muita coisa legal para E eu fazer. fiz amizade Não com é os só o brasileiros. esqui especificamente, Não, entendeu? Eu já não aproveitei nada disso, que eu não tava nem afim. Eu queria esquiar. Você Então, queria esquiar. Eu nunca tinha feito aula na minha vida. Eu esquio bem, Esquia bem. há algum tempo, mas nunca tinha Você feito. me falou, inclusive, que você foi campeão matogrossense Fui campeão durante 10 matogrossense. anos. Matogrossense, 5 anos de esqui. seguidos. Primeira vez que ele foi me Foi, falar de esqui, Aqui ele no Morro de solta Santo essa Antônio. pra mim. Você sabe que eu fui campeão matogrossense por 2 10 vezes. anos. Não sei quantos anos 5 seguidos. anos. 5 anos seguidos, Me né? fez parar. Eu falei, campeão matogrossense Matogrossense. de esqui. Falei, meu Deus, onde é que será que ele No Morro de quis? Santo Antônio. E aí eu fiz aula. Então eu saía todo dia de manhã pra fazer aula. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Nunca caí tanto na minha vida. Porque ele passava as técnicas que eu queria fazer, né? Então eu acabei caindo. Aí fazia acho que uns 10 anos que eu não caí. Aí lá e arriscava, cara, mas foi muito bom. Porque Aprendeu coisa nova. Aprendi coisa nova, porque esquiei em climas que eu não costumo esquiar quando eu tô lá nos Estados Unidos, né? Quando geralmente eu vou pra lá. Aí se neva muito, tá nevando, eu não vou. Se tá nublado, eu falo, esse dia eu vou descansar. E com o professor não, Com o né? Você professor sente falou, uma segurança. nós Falou, vem pegamos cá, tudo. vou te ensinar. Rapaz, parecia que eu tava cego esquiando. Tinha dia que tava muito nublado. Tinha dia que tava E chovendo. eu fui, mas rendeu. Aí foi muito legal. bom, deu um improvement E sabe legal. o Os que eu vi? professores, o que acontece? Que eu acho que é o grande diferencial do Clube Med, essa questão das aulas. Se você for o beginner, que é o iniciante, você vai aprender a técnica desde o início. Entendeu? Sim. Você não vai Você não tem cansar, vício. vai ser muito mais fácil, não vai ter vício. Se você for um intermediário, você vai ter sempre um professor para melhorar aquilo que você já sabe. Isso. E se você for um avançado, você vai ter um professor que não vai ser teu professor, ele vai ser teu guia de montanha. Porque o que acontece? Na maioria das vezes que você vai para uma montanha por exemplo, se você for um cara avançado, você não conhece a montanha. Aí dá aquele trabalho de ficar pegando o mapa, para onde que eu vou, para onde que eu desço, o que é melhor, o que é pior. Eu não quero ir numa preta, eu quero essa aqui. Você com um guia, ele vai te levar. E você não tem que se preocupar em onde você tá, que hora que eu tenho que... Entendeu? Então isso aí é o grande diferencial. Legal. É o grande diferencial realmente do Clube E Med. para as crianças também. Você é louco. Eles Não, pegaram, a eles gente têm pagou um aula livrinho. particular, Eles têm um livrinho e eles vão subindo de nível. Exatamente. Aí o Luke ganhou um brochezinho que ele é o... Que, Lobo, uma sei coisa lá, assim, Ou ele tá pra eles é fascinado algo que ele fantástico. quer. Você tem no seu Instagram alguma coisa? Porque no outdoor dá pra ver, na cidade inteira está a sua cara lá. Mas no Instagram tem alguma coisa pra gente destacar essa oferta? E aí a gente já ir pra pergunta final? Esse ano a gente fez uma ação comercial. Essa Nos aqui, ó. vídeos em cima aqui, ó. Não, essa é do ano passado. Então Tá? não é Tem essa os vídeos aqui. Tá. Ó, só volta um pouquinho aqui. Essa aqui é a nossa premiação esse ano do Top 10, tá? Eu tenho um histórico no Clube Med que nos últimos 10 anos, depois que a gente começou, eles têm níveis lá dentro
tá? Como se fosse categorias que eles dão aos agentes de viagem que são comprometidos com o Clube Med. Tanto nos números, na venda, como aquele cara que trabalha bastante focado. Em 2020, eu tive um prêmio deles que foi de Individual Brasil. E aí, engraçado, né? Aquilo me deu uma motivação. Depois de 2020 para cá, todos os anos eu fui o que eles chamam de agente incomparável. E depois de 2021, 22, 21, top 10, que foram os 10 melhores do Brasil. Em volume de vendas, em conhecimento e uma série de outras coisas. Então essa foi uma das premiações. Tá mandando gente pra caramba. Tá mandando. Não só daqui. Cuiabá, do interior, eu tenho clientes em Mato Grosso do Sul, eu tenho clientes em todo lugar. Tenho clientes legal. Porque a forma com que a gente trabalha hoje, que eu já atendi vocês nunca foram lá no meu escritório. Concorda? Não. Hoje é tudo via mídias sociais, via WhatsApp, entendeu? Que é a forma mais simples para você poder fazer. E a gente consegue fazer isso com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse aqui foram alguns vídeos que nós gravamos agora nessa temporada, entendeu? Chamando as pessoas para o evento. Falou, olha, vai começar a promoção. Porque essa promoção, ela tem um prazo. E se você não tiver organizado para definir, falou, olha, que nem eu te falei ontem, eu vou para o Village de Tignes. Eu já tenho que ter uma pré-reserva, saber o período, porque na hora que ela abre, é o Brasil inteiro comprando. E esse ano não é só o Brasil, é a França. Tem alguns lugares do mundo que vão abrir junto. Entendi. O ano passado foram 25 mil que fecharam. Mas o número de pessoas que entrou para tentar comprar foi mais de 100 mil. Então, se você não tiver organizado, para naquela hora que abre, entrar você já poder garantir para você... Não, se eu não conseguir, eu tenho que fazer uma operação de guerra que a gente tem para, na hora da abertura da promoção, eu conseguir o melhor desconto possível para você, entendeu? Então, a gente antecipa pedindo para que as pessoas se organizem, define o teu village, vamos fazer a pré-reserva, vamos deixar organizado o teu GM, porque na abertura da promoção eu quero ser um dos primeiros a entrar para fazer a tua compra. Boa. E vai te garantir um bom preço, podia entendeu? Mandar o Johan para lá, né, cara? Porque com tanto de coisa... Japão. Esses vídeos de cima aqui, né? Esses foram os últimos que nós soltamos, avisando, faltam 15 dias, falta uma semana. Essa semana vamos fazer a tua pré-reserva. Me liga, você tem alguma dúvida quanto aos villages? Eu vou falar para você, vamos escolher o que é o melhor para atender a tua necessidade, entendeu? Então, esse ano a gente jogou bastante nessa linha. Entendeu? O arroba é Leandro Paes de Farias. Leandro Paes de Farias, exatamente. Leandro Paes de Farias. E lá você segue um dos top 10 do Brasil. Já foi incomparável, agora já é top 10. Não, ele é incomparável. Ele vai acumulando. Incomparável e top 10 Esqui Brasil. Você não se compara, você é incomparável. Obrigado. O Gil não se vende, ele é invendável. O Johan não se empresta, ele é imprestável. Boa, que aqui nós estamos todos... Excepcional. Bom, sabia que eu vi gente cega esse ano lá? Você chegou de ver? Eu vi, eles não me viram. Não, eles não me viram também, mas, sem brincadeira, eu tô aqui olhando... fantástico, no radinho, mano. No rádio, o instrutor fica dando instrução, cara. Vocês já viram os paraplégicos esse ano? Eu vi, o cara com coletinho. O paraplégico eu já tinha visto, agora cego daquele jeito eu nunca tinha visto. Não é ninguém segurando ele, não. Uma vez só. Eu já vi de guia, assim, o cara meio que segurando. Agora o cara tá sozinho lá. Só que o guia vai esquiando e falando, vira direita, vira esquerda. O cego atrás aqui só... Animal. Falei, muito, cara. Me chamou a atenção. Foi muito legal. Melhor do que eu que vejo. É isso aí. Mas tem de tudo. Você tem a gente sempre encontra muitos paraplégicos. Eles já têm hoje material especial. O esqui específico para eles, entendeu? Tem bastante coisa legal já. A nossa família lá conseguiu aposentar um instrutor de esqui. Você sabe dessa ou não? Não, os nossos filhos. Os nossos filhos. Nós conseguimos. A gente contratou uma aula particular para 4, né? Aí foi o meu filho, os 2 do Júlio e um da Larissa do Mão. Os 2 mais velhos. Que é os que mais tinham potencial para essa missão, que era aposentar aí o cara. Aí contratamos acho que uma tarde. Isso foi na tarde, 3 horas, 4 horas, não sei. A hora que a gente foi receber as crianças, o professor já tinha dado aula para mim em particular. Ele falou... Pra mim chega. Eles não dá. Os 4 juntos não dá. Sério? Não dá. Entregou a foto. Os guris não paravam de brigar. É porque eles não obedeciam, cara. Quando o cara falava uma coisa e queriam fazer outra, eles brigavam entre si, saíram no soco entre eles. E o francês, ele tem uma calma, uma tranquilidade. Ele era francês ou era português? Ele era francês, só que ele era descendente de português. Então ele falava português.
Só que a criançada acabou com ele lá. Eles foi não terrível. viam ele, não queria. Ele falou assim, nunca ele pediu mais. férias, Ele né? pediu férias, ele falou, pronto, vou ser cozinheiro. Ele foi fazer outra coisa. Conseguimos aposentar ele. Duvidou do nosso potencial. Duvidou. Falou, bem-vindo ao nosso time. Mas enfim, né? Essa eu não tinha ouvido Não, ainda. mas pode eu real. esqueci o nome dele lá. Mas, cara, foi terrível. A gente deu risada dele, porque a criançada não foi fácil. E eu tenho certeza. Porque eu vi, no meio da montanha a gente encontrou eles. Eles já estavam em pé de guerra. Eu falei, deixa eu ir embora pra ele não perceber que sou eu. Vai que ele chama, pai, quem é o pai dessa criança? Eu falei, não. Enfim, Leandro, terminando a nossa entrevista aqui, o nosso podcast, foi proveitoso. Que né? bom. Tenho certeza que quem ainda não conhece neve e que tiver a primeira experiência, uma experiência fantástica, full service, vai entrar em contato contigo aí, porque realmente é muito bom. E quem não conhece neve, quem não conhece esqui e for pela primeira vez, eu não tenho dúvida que ela vai sair apaixonado. Porque é viciante. É verdade. É viciante. Né? Mas eu tenho que perguntar pra você, o que é o sucesso pra você? Sucesso, Gil. Sucesso, Julis. Sucesso, eu vejo... para mim é muito pessoal, entendeu? Eu acho que está ligado diretamente a ter uma família sob a bênção de Deus, entendeu? Abençoada, que é a que eu tenho. E ter condições, um trabalho ou então algum tipo de negócio que você possa oferecer uma vida digna, entendeu? Para todos. Para mim isso é sucesso. Eu sou um cara de sucesso hoje. Glória que eu consigo a Deus, realmente fazer isso com a minha família, uma família abençoada, sob a bênção e sob as mãos do Senhor. Então acho que isso aí é sucesso para mim. Massa. E isso é legal, porque você transborda esse sucesso na vida dos outros, né? Porque muitas pessoas realizam sonhos, fazem projetos, verdade. né? Guardam memórias inesquecíveis através do seu trabalho. Que trabalho bacana, né? Imagina você vender uma coisa... Felicidade. Que envolve totalmente felicidade. Uma vez o Flávio Augusto estava dizendo, Orlando tem essa aura toda maravilhosa. Por quê? Já viu alguém para Disney triste? Fala, eu tô muito triste, eu vou lá para Disney. Não, é o contrário. Você vai porque você tá feliz, tá radiante. Então aquele lugar carrega essa emoção. Agora tem empresas... A prova disso que você está falando é o seguinte, os clientes repetem isso quase todos os anos, entendeu? E os novos que vêm, quando eles vêm a primeira vez conversar com a gente, o que ele quer de você? Que você passe a segurança, que você explique o que ele vai encontrar e é isso que a gente faz. Olha, eu tenho que entender o que você está buscando e achar e te entregar a melhor solução, Perfeito. entendeu? Então, o conhecer proporciona isso. E é muito legal o que você está falando. Eu tive pessoas que começaram a esquiar no Clube Média, estão 3º, 4º, 5º ano seguido e falam assim, só a gente se manteve nisso exatamente por quê? Porque do início foi feito corretamente, entendeu? Então, isso aí é legal. Né? Tem alguma... O que tem aqui? Então, ele é um peixe. Não, é um peixe não, é um Espírito Santo com peixe. Espírito Santo. Tem essa outra caneca aqui. Seja um pescador de homens, de almas. Deus seja louvado pelo dom da arte. Bom, independente de qual seja, escolhe uma que marca a sua passagem por aqui. Seja um presente. Seja um pescador. É o seu presente, não está à venda. É uma obra de arte pintada à mão pelo Jonier e que marca a sua passagem aqui. São vai mais estar na minha mesa o dia que você for lá, tá tomando café com ela. Distribuídas aí. Boa, eu costumo usar como porta-caneta, assim, ó, eu acho que fica bacana. E o livro, né? Forjados, né? Forjados, do pastor Alexandre Dotto. Livraço. E você estava lá. No Top Forjados. Verdade, que foi a inspiração. Fez parte lá. Então você fez parte aí também. Tem um significado também. ainda melhor para você. Bom, com o patrocínio de Alma Grino, fantástico. a empresa que nos patrocina, e você também vai ganhar uma camiseta da Alma Grino. O vale fantástico. está aqui. Só passar lá Muito e trocar obrigado. por uma camiseta. Obrigado, Alma Grino. Alma Grino. E terça-feira que vem a gente vai voltar com mais uma história, porque a sua foi maravilhosa, tenho certeza que inspirou muita gente. Que bom. Não só os clientes, mas aqueles que querem empreender. Sem dúvida. E hoje e tomar a atitude como você tomou. E aí, você entende alguma coisa de aviação? Não. Mas vou aprender. Aprendeu tão bem que hoje está aí levando centenas de pessoas para os mais diferentes lugares do mundo. Eu sou uma delas. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Agente Clube Med, o Leandrão aí. Top 10, incomparável, proprietário da Fênix Travel. Terça-feira que vem a gente está de volta
com mais um episódio do Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É nóis.